Olá, seja bem-vindo a Coisas de Pet dessa sexta-feira. Eu sou Priscila Miranda, estou aqui com a Amanda Ranieri. Olá, pessoal. Para mais um programa e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que muita gente certamente deve ter dúvidas em relação à criação de tartarugas, né? Esse animalzinho aí tão especial, tão antigo, né, na história da formação do mundo. A gente vai tirar algumas dúvidas aqui com a veterinária Natália Costa. Tudo bem, Natália? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite também. Para ela explicar também, né, como é que a gente pode criar, se realmente é permitido, né, e quais são os cuidados que se tem que ter com esse animalzinho. A gente também está com a hashtag aí, né, Amanda? Isso. Lembrando que vocês podem participar, mandar suas dúvidas aqui que a gente vai estar repassando para a doutora. E também aqui em cima a hashtag NE10 Coisas de Pet que você pode usar nas suas redes sociais para mostrar o seu animalzinho de estimação e ele aparecer aqui no final do programa. Então você pode usar aí, postar fotos dos seus animais de estimação. De repente, se você tem tartaruga, participe, conte aí da sua experiência em casa, como é que tem sido. E a gente vai estar conversando aqui sobre o assunto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Natália, atualmente, né, legislação, é permitido a criação de tartarugas no ambiente doméstico? Tá, na verdade, assim, é bom a gente falar a diferença, né, entre tartaruga, cágado e jabuti, porque são três animais bastante distintos, de hábitos diferentes, né, que pertencem a uma mesma ordem, que seriam os quelônios, mas na verdade eles têm hábitos completamente diferentes. A tartaruga seria o animal marinho, seria aquele animal de água salgada, o cágado seria aquele animal de água doce e o jabuti seria aquele animal terrestre, né? E aí as tartarugas, dentre elas, existem 7 tipos de tartarugas no mundo. 5 têm ocorrência no Brasil. Todas em algum grau de ameaça de extinção. Então, esses animais, não. Geralmente não é isso que a gente encontra como pet, né? A gente encontra geralmente os jabutis. E aí existe sim a possibilidade de criar esses animais em casa, desde que você adquira eles de criadores legalizados. Tanto os jabutis quanto os cágados, muita gente cria, geralmente de forma ilegal, né? Algumas pessoas sabem, têm essa consciência de que tem aquele animal de forma ilegal, mas aqui no Brasil a gente tem criadores que você pode adquirir esses animais de forma legalizada. Quais são os cuidados que uma pessoa, além de procurar, claro, um lugar que seja legalizado para fazer uma compra de maneira correta, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter para se preparar para ter um animalzinho desse em casa? É bastante importante entender, na verdade, a biologia, qual é o hábito daquele animal antes de adquirir ele, porque não é como um cachorro ou um gato, né? O cachorro e o gato, geralmente, eles interagem mais com os tutores. Apesar desses animais serem bastante inteligentes, mas tem que saber realmente como é que aquele animal vai, se você tem um espaço adequado para ele dentro de casa, como é o substrato da sua casa. Por exemplo, o piso é liso, isso não é tão ideal para esses animais. Então, são coisas que a longo prazo pode trazer bastante problema para eles e é importante ter o tutor, antes de escolher esse animal, ter essa noção, né, para poder escolher o animal mais adequado para a sua realidade. E aí existem vários cuidados que têm que ser tomados, né, principalmente com relação à alimentação, que é o que a gente vê bastante de erro de manejo, e aí o animal chega na clínica veterinária com um monte de problema decorrente de alimentação inadequada. Então, estudar, ver direitinho o que é que esse animal que você quer criar, o que é que ele come na natureza, qual é a alimentação adequada para ele. Existem rações hoje no mercado específicas para aquela espécie que você quer criar, que são rações completas. Você vai suplementar com outros alimentos, mas que você forneça uma alimentação adequada, né? Não seja aquela... Muita gente cria jabuti e dá ração de cachorro, mas a ração de cachorro tem muita proteína e aí a longo prazo começa a trazer problema para esses animais. Às vezes deficiência de cálcio também, porque está dando uma alimentação pobre em cálcio, e aí a longo prazo traz muito problema para esses animais. E a questão realmente do substrato,
né, do ambiente onde ele fica. Se ele tem a luminosidade que ele precisa, se ele tem a terra onde ele possa colocar os ovos, se é um animal que precisa cavar para colocar ovos, senão aquela fêmea vai reter aqueles ovos e vai ter problemas de retenção de ovo posteriormente. Se ele tem acesso à luz ultravioleta, que é importante para a absorção do cálcio, se tem uma umidade adequada, uma temperatura adequada, porque os répteis, de maneira geral, eles são ectotérmicos. Isso significa que eles não controlam a própria temperatura, nenhum réptil. Então, eles precisam do ambiente para ter a temperatura adequada para eles. Quer dizer, se eles estão num local muito frio, se é o jabuti ou o cágado que vive dentro de casa e tem ar-condicionado, dorme dentro do quarto do tutor e tem ar-condicionado, talvez essa temperatura esteja bastante baixa para o que precisava para aquele animal. E aí ele diminui o metabolismo, isso traz consequências para ele. Ou se aquele animal está ficando num local que tem muita exposição ao sol. Eles são totalmente dependentes da temperatura do ambiente para regular a própria temperatura. Então tudo isso tem que a pessoa tem que ficar atento para saber qual animalzinho seria a melhor opção para aquela pessoa, realmente. Você falou que os mais comuns de serem criados em casa são o jabuti e o cágado, né? Isso. Qual a diferença dos dois? Assim, a pessoa que tiver interesse em criar uma tartaruga, né? Criar um cágado ou um jabuti, o tamanho, o que difere assim, um do outro? Certo. Na verdade, a grosso modo, falando, a gente distingue realmente como tartaruga, animal de água salgada, cágado, animal de água doce e jabuti, o terrestre. Geralmente o pessoal tem jabuti. Eles têm bastante diferença em morfologia mesmo, eles são animais totalmente distintos, não tem como confundir se você ver dois, dizer, isso aqui é um jabuti ou isso aqui não é um jabuti. Se você vê, o pessoal hoje, graças a Deus, com a internet, as pessoas têm se informado mais com relação a isso. Se você olhar a foto dos dois, geralmente não tem tanta semelhança, apesar de serem animais que pertencem a um mesmo grupo, que todos têm casco, mas são animais um pouco diferentes. E aí é importante atentar a isso, realmente. Mas em questão de hábitos, tem alguma mudança de um para o outro, entre o cágado e o jabuti? Sim. Por exemplo, o jabuti, por ser um animal que vive mais por ser terrestre, né, ele vai ter um hábito, geralmente ele vive em um local mais seco, ele precisa de umidade, mas ele não precisa tanto de umidade quanto o cágado. Isso vai ter interferência no casco do animal, se vai estar ressecado, se vai ter problemas com excesso de umidade também. Então o hábito alimentar vai mudar, porque o que é que o jabuti, vivendo em terra, ele conseguiria alcançar de alimento que o cágado, por ser de água, não conseguiria, né? Então tem essas diferenças também. E na clínica veterinária a gente vê o reflexo desse erro do manejo, né, expresso em forma de doença realmente, porque o pessoal ainda não tem tanto aquela cultura de levar o animal para uma consulta de orientação. Tipo assim, adquirir o meu animal de um criador legalizado ou, mesmo que não seja de criador legalizado, porque o veterinário ele tem por obrigação atender o animal independente da sua origem. Estou trazendo meu animalzinho para você me falar o que é que eu posso fazer de melhor para ele, um terrário, que eu quero construir um terrário para ele com o melhor de temperatura, umidade, luz ultravioleta. Geralmente não é isso que a gente vê. Geralmente quando chega na clínica já são animais que estão apresentando algum problema crônico de saúde. Muito jabuti a gente vê com problema no casco, aquele casco que não é regular, é aquele casco todo irregular. Isso aí é decorrente de anos e anos de alimentação, principalmente inadequada, manejo inadequado, excesso de proteína na dieta, ou então deficiência de cálcio mesmo. E aí esses animaizinhos acabam sofrendo, né? Porque o casco tem osso. Por fora são placas córneas, mas por dentro é uma camada de osso. Então, quando isso deforma, não tem mais como a gente voltar atrás e consertar, porque houve uma deformidade óssea mesmo, que por mais que a gente corrija a dieta, o manejo ambiental, isso não volta. E aí, às vezes, compromete até como a coluna dele está passando ali em cima, quando tem essa deformidade, às vezes causa dor, né? Porque está alterando também a questão da coluna do animal. Agora, Natália, vamos falar um pouquinho dessas características físicas desses animais, né? Em relação à média, assim, um animal saudável, qual o tamanho dele, tanto do cágado como do jabuti, questão do peso também, né? É importante salientar, assim, qual a média do peso e quanto tempo de vida ele vive, né? Quantos anos de vida ele vive. É importante, bastante importante falar sobre isso, porque geralmente quando a pessoa adquire um animal, ele é desse tamanhozinho, né? Seja cágado ou jabuti. Geralmente quando adquire, ele é desse tamanhozinho. E a pessoa às vezes não sabe o quão grande aquele animal pode ficar.
né? O jabuti, ele fica num tamanho bastante considerável, claro que isso é ao longo dos anos, né? É um animal que vive em média 80 anos. Existem animais com 100 anos de idade facilmente. Essa questão da longevidade vai ter interferência também da forma como ele é criado, mas de maneira geral a média de vida é de 80 anos, né? Animais que ficam bastante pesados, eu acredito talvez 10 a 15 quilos. Não é tão pesado assim, né? O casco é uma estrutura bastante forte, né? É osso, então isso pesa bastante. E às vezes o animal, se ele tem alguma patologia, algo que ele passa muito tempo sem se movimentar e a musculatura atrofia, depois nem ele mesmo consegue levantar o próprio corpo. Já os cágados, eles de maneira geral são menores, mas existem cágados, né, que são maiores, inclusive, do que os jabutis, né? Como a tartaruga da Amazônia, que tem esse nome, mas é um cágado. São bem maiores, mas o que a gente geralmente costuma ver em casa são animais de 1 a 2 quilos, que é o que o pessoal, né, até tem bastante, é o cágado de barbicha, né, que ocorre aqui no nosso estado também, e o cágado tigre d'água, que o pessoal costuma ter bastante também, que fica um pouco menor, mas assim, considerando um animal adulto, eles ficam menores do que o jabuti. E eles vivem em média 30 anos. E eles precisam estar sempre na água. O tigre d'água, os cágados. Eles precisam ter, se eles quiserem sair da água, eles precisam ter essa opção, né? Não adianta você colocar ele num aquário onde ele não tem um apoio, um tronco e acesso a uma área seca. Porque na hora que ele estiver querendo se aquecer, no momento que ele esteja querendo metabolizar melhor o alimento ou fazer a troca das placas córneas dele, que ele estiver procurando um local seco, ele precisa encontrar. Então, por mais que seja um animal que vive, né, nesse meio, ele precisa ter uma opção de uma área seca e uma área úmida para ele, assim como gradientes de temperatura também. Ele precisa ter um local, não é que o local onde ele fica não pode ser todo numa temperatura homogênea. Ele precisa ter um local que, se ele quiser se aquecer, ele vá para aquela área. Se ele quiser ficar num local menos quente, ele também tem essa opção, né? Certo. Isso aí vai influenciar diretamente na qualidade de vida do animal. Então, tudo isso é pensando, querendo criar um animal, tem que pensar se você vai ter como fornecer a ele a qualidade de vida que ele merece em cativeiro, né? Até porque, como bem a senhora disse, são animais que vivem muito, né? Então as pessoas às vezes tendem a comprar, dar para o filho pequeno um peixe, uma tartaruga, né? Um cágado, enfim, um jabuti, porque acham que vai dar menos trabalho que um cachorro, do que um gato, e na verdade tem que ter em mente que tem uma série de trabalhos que vai ter que ter e que vai durar muito tempo, né? Inclusive, o que a gente vê muito na clínica também é esses animais chegarem justamente vítimas de ataque de cão ou ataque de gato. Então chega o animal todo ruído, geralmente é filhote, né, que a pessoa comprou para o filho realmente, ou fraturado, casco fraturado, porque ele estava na garagem da casa, a pessoa deu ré e não viu que ele estava lá embaixo do carro, aí vai e fratura o casco do animal. Tanto o jabuti quanto o cágado. É uma casuística bastante grande de animais vítimas de algum desses traumas, né? Ou atropelamento ou mordedura por outros animais. É comum, infelizmente. Natália, para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão vendo a gente, tem esse interesse, né? A gente reforça de pesquisar bastante, né? Ver se realmente você tem condições de criar. Mas assim, a gente deixa um alerta também para as pessoas em relação que as tartarugas, de maneira geral, elas são animais frágeis, né? Que requerem muita atenção e algumas estão em risco de extinção, né? Principalmente as marinhas, né? Queria que você deixasse esse recado final para as pessoas se conscientizarem, se virem alguma coisa irregular, né? Ou denunciarem, né? Procurarem órgãos ambientais, enfim, para deixar esse recado mesmo. Isso. Tem que lembrar sempre, né? Em primeiro lugar, o meio ambiente, o bem-estar do animal e realmente as tartarugas marinhas, elas estão num momento bastante complicado por conta de todas essas alterações, né, que o próprio homem está causando aí no meio ambiente. É importante também que esses animais, tanto os cágados quanto os jabutis, se você não tem mais condição de criar esse animal ou você encontrou um animal na rua, não fique com ele, entregue para o órgão, né? Aqui no estado, quem responde é o CPRH, que é a Agência Estadual do Meio Ambiente. Esse animal vai ser levado para o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Lá ele vai ser reabilitado e vai voltar para a natureza. Mesmo o jabuti que viveu 30 anos em cativeiro, quando ele chega no CETAS, que ele passa por um período de quarentena, por exames
e ele tem condições de voltar para a natureza, ele retorna para a natureza. A gente tem ocorrência desses animais no nosso estado, inclusive. Então, é feito realmente a reabilitação e soltura desses animais, o que é maravilhoso, porque na natureza, esses animais estão ameaçados de extinção, mas em casa muita gente tem, né? Impressionante. Ok, então. Vamos chamar a nossa hashtag, Pri? Vamos ver as fotos novas dessa semana que vocês postaram. A Robertinha vai colocar na tela aí pra gente. Olha. Um desfile? É um desfile. Desfile canino. Arrasou. O que mais que tem aí? Eita. Isso é cacau? Cacau, achei que era formiga. Também. Ai, que coisa linda. Mas aí, olha ela, tapioca. Tapioca, sempre em eventos. Nossa garota propaganda, né? Coisas de pet, olha só. As penteadas. Animal não é coisa, boa. Legal. Olha, Hora do banho, né? Importante. brincadeiras aí no parque. Eita, isso é um coco. Tomando água de coco. Pra refrescar. aí? Tá calor, né? Esses últimos dias aqui. Dando uma refrescada. Eita, que vida boa. Flagrado aí, ó, da vida boa. Continue, gente, usando aí a hashtag das coisas de pet, você sabe que toda semana no nosso programa a gente puxa aqui pra ver as fotos novas de vocês. Queria agradecer a doutora. Obrigada, Obrigada, doutora, Natália, pela pelas informações. participação. Muito importante. Obrigada a todo mundo que assistiu, que compartilhou, que participou aqui do programa. Lembrar vocês que o nosso programa fica disponível no site TVJC, que é o tvjc.com.br, em todas as fanpages aqui do Sistema Jornal do Comércio, Rádio Jornal, TV Jornal, Portal NE10 e Jornal do Comércio, e também no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita o finzinho do programa, passa lá, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro do que rola aqui na nossa grade da programação. E já o programa também está no ar lá no blog Coisas de Pet, então passa por lá também para ver tudo que está rolando por lá. E a gente volta na próxima sexta-feira, né, Pri? É isso aí, gente. Até semana que vem. Até, tchau, tchau.